que as estrelas se recusem a brilhar e que os rios esqueçam de correr de encontro ao mar. Teu amor fiel, hoje até o final nos guardará, nos guardará. Mesmo sem sabermos a razão de estar aqui, ou sem percebermos que é tão vão viver sem ti, feito um caçador, teu imenso amor nos achará, nos achará. A tua voz ressoa em plena madrugada, teus passos firmes nos alcançam, tudo nos traz se abandonamos a verdade do amor. Tudo perdemos se perdemos a riqueza desse amor. Mesmo que essas noites sejam todas sem luar e nos escondamos bem no fundo desse mar, feito um pescador, teu bendito amor nos pescará, nos pescará. A tua voz recois em plena madrugada, teus passos firmes nos alcançam, tudo nos traz se abandonamos a verdade do amor. Tudo perdemos se perdemos a riqueza desse amor. Mesmo que as estrelas se recusem a brilhar e que os rios esqueçam de correr de encontro ao mar, teu amor fiel, hoje até o final, nos guardará, nos guardará, nos guardará. Boa tarde, gente. Estamos começando mais esse Papo na Rede, que hoje é musical. A gente tem uma alegria enorme de ter o Jorge Camargo aqui com a gente. Obrigado, Jorge, por você poder estar aqui. Poxa, prazer, Fernando. Ter aberto seu espaço na sua agenda, estar aqui nesse último Papo na Rede de 2017. Hoje é dia 14 de dezembro. E a gente se aproximou do Natal. A gente está conversando um pouquinho antes que no meio de toda essa balbúrdia natalina que acontece, não só nas lojas, mas eu fico pensando que às vezes dentro das nossas comunidades e dentro do nosso coração a gente se perde nessa loucura. É verdade. A gente está conversando um pouco assim que o Natal é esse Deus que desce e vem ao nosso encontro. E essa música fala de um Deus caçador. Eu estou lembrando agora de um livro que foi vendido, e muito vendido no passado, chamava Caçadores de Deus. E eu sempre gostei de pensar que na realidade quem é caçador aí, nesse sentido mais poético é o Deus que vem ao nosso encontro, né? E você usa uma figura de linguagem que é assim, me lembrou aquela fala de Isaías, né? Pode por acaso a mãe esquecer um filho, né? Quer dizer, pode por acaso um rio esquecer de descer de encontro ao oceano? É quase que uma pergunta retórica. Não, então Deus não esquece de nos amar. E é bom, sempre um prazer estar aqui com vocês, Brega, amigo, Fernando. Eu estava pensando hoje de manhã, Brega, eu acordei hoje e lembrei, né, que você esteve no sepultamento dos meus pais em épocas diferentes. E como isso é importante, né? E você me ensinou uma lição que até então eu não havia aprendido, que a orfandade, ela não se dá apenas na infância, né? A orfandade nos acompanha. Né? Então eu me sinto um órfão, né? Mesmo sendo um homem adulto. A orfandade nos acompanha. E esse descer ao nosso encontro, se a gente pudesse definir o Natal, Fernando, é esse
descer de Deus ao nosso encontro e ao encontro da nossa orfandade, para nos acolher, a nós órfãos, nos acolher no seu abraço de amor. Reconquistar a sensação do pertencimento, né? Isso. Pertencemos a alguém. Pertencemos a alguém. Não estamos sozinhos. Esse é o Natal. Não estamos sozinhos. Então, a gente podia já encerrar esse papo, porque já me falou muita coisa ao coração. Interessante. É isso aí, Jorge. Bem-vindo. Obrigado. Como você, somos órfãos. Nesse sentido, todos somos. Todos somos. Não, e a gente. E outro dia, ouvindo um poeta também, não sei se você o conhece, mas desses meninos que têm feito coisas boas aí, né? A poesia dele deixa a ideia de que nós somos órfãos, precisamos ser encontrados, mas se deixar a porta aberta, a gente foge de novo, né? Essa ideia do Deus, não deixa a porta aberta, porque a gente foge de novo, né? E esse pai, ele vai, aquela ideia, vai sempre nos buscar de volta, né? Você tocou num ponto importante, né? Pessoas que vivem, por exemplo, situações de abuso e se veem na iminência de estarem livres. Há um percentual assim, grande de pessoas que recuam, né? Diante da possibilidade da liberdade. Exatamente. Com medo da liberdade. A liberdade se torna ameaçadora. Exato. Também tem isso. Exatamente. Você falou essa coisa do fecha a porta, porque se deixar eu vou pra rua de novo. Às vezes eu faço Senhor, tipo assim, me acolhe e me segura, né? Mas ele é um pai tão bom e livre, né? Ele é livre. Né? A porta não vai ficar fechada. Que ele não prende, né? Não prende. Não prende. A porta não vai se fechar. A hora que você quiser, né? Eu te busco, mas fica se quiser, né? E essa acho que, para mim, né, Fernando, encarnação, morte e ressurreição é a base, né, da fé que eu tenho em Deus, que fecha, né? Ajuda-me a fechar, né, os meus pensamentos mais angustiantes que existem nas minhas entranhas. E se resume nesse nome tão singular que Jesus recebe, que é Emmanuel. Que é Deus conosco. Então isso é impressionante, né? Esse mistério da encarnação. A gente, eu estava falando assim, eu vou fazer essa pergunta, Jorge. Eu vi que veio da resposta. Mas não é do ponto de vista dessa toda para responder alguma coisa tão profunda da teologia sistemática, né? Mas essa coisa do mistério mesmo, quase que da mística assim, cristã, que é, cara, como é que pode aquele nenê que nasce de Maria conter toda a plenitude, como diz nosso velho irmão Paulo, né? E nesse sentido contém a plenitude porque ele está vindo para estar conosco e para expressar o que existe de mais perfeito e absoluto no sentido do amor, do acolhimento. Então, você estava falando, né, do que é, quer dizer, a encarnação, essa proposta do convivam, né? Relacionar. Aprendam a conviver, né? Relacionamentos, né? Conexões, né? Que você tem uma canção chamada Conexão. Isso, né? Assim, o Emmanuel é do tipo, agora é entre nós, né? Eu estou com vocês, né? Então é aqui, né? É aqui a ideia do devoto sempre é verticalizar, né? É lançar pro eterno, né? Mas o Emmanuel, o Deus conosco, a encarnação, diz, é aqui, né? É aqui. Me vejam nele, deixe que vejam, que me vejam em você, né? Essa coisa do encarnar para valer, né? Nossa, no final do ano eu fico lendo as narrativas de Mateus e Lucas, né? E fico me deixando viajar nos pensamentos nesse sentido. O que é esse Deus conosco, né? Que é o Natal, né?
que não tem nada a ver com o que o mercado faz e o que a própria igreja, né, faz, enfim, né? Não é muito mais do que isso, né? Ô Jorge, a canção Seus está aí fácil na mão? Cara, Vejam o menino, mãos tão delicadas, vestidas de glória, ainda assim é Deus. Deus virou menino, Deus desceu na estrada do tempo e da história para os que são seus. Seus de toda parte, seus de toda língua, seus de toda sorte, seus de toda cor, seus que não têm nome, seus que não têm vida, seus que estão com fome, sedentos de amor, seus de todo mundo, seus que o conheceram e que ofereceram a vida em louvor, seus que são seus filhos, seus que o receberam e com seus olhos viram nasceu o Salvador, pois um menino nos nasceu, sim, a nós foi dado um filho, sim, a nós foi dado um filho, e o governo está firmado nos seus ombros, e o governo está firmado nos seus ombros, pois um menino nos nasceu, pois um menino nos nasceu, pois um menino nos nasceu. Que lindo. Isso é lindo. Que lindo. E tem essa coisa do Handel no final, né, que é um dos meus músicos preferidos, que tem uma história incrível de reinvenção. Adoro. Ela tem um toque de erudição. E nesse final principalmente essa. Você me lembra do Marcílio, lembra do pastor Marcílio? Marcílio de Oliveira. Ele era um erudito, né? Nosso professor. E eu lembro que quando ele ouviu essa música, ele veio falar comigo. Ele falou assim: nossa, muito bom, você fez essa ponte aí do popular erudito. Ele sempre falava isso, assim. Eu guardo esse diálogo com muito orgulho, assim. Porque, e ele gostava de fazer essas ligações, né? Guardo com muito orgulho porque eu tinha muito respeito por ele. Pessoa muito legal. Ô Jorge, depois de tantos anos na jornada, na caminhada, depois de tantas canções, tantos poemas e enfim, e tantas dessas canções que falam de uma maneira, até diria assim, muito objetiva, conquanto traga muito de uma subjetividade tua. O que hoje assim chama, o que causa admiração em você no Evangelho, nesse Deus que vem? Uma pergunta muito pessoal. O que hoje assim faz os seus olhos brilharem quando você pensa, por exemplo, nessa canção que você acabou de cantar, naquela que você começou, o Caçador? Isso me remete, Fernando, na verdade, a uma passagem dos Salmos, né? Embora você esteja falando do Evangelho, que é aquela passagem do Salmo 104, quando o salmista diz assim: eis o mar vasto e imenso, nele habitam animais de todo tamanho, e o Leviatã. Né? E o Leviatã é uma figura controvertida na Escritura. Sim. Que animal é esse? Que bicho é esse? Que bicho é esse? E alguns estudiosos dizem que seria uma serpente do mar, alguma coisa assim, um monstro, um dragão marinho, alguma coisa assim, que aterrorizava os marinheiros da antiguidade. Tem mistério aí. Tem mistério aí. E aí o salmista diz assim: e criaste o Leviatã para brincar com ele. Eu acho sensacional. Deus tem um animal de estimação? Deus tem um pet! Não é? Não é? Mas aí me remete para essa ideia de que é um Deus que gosta de brincar. Peraí, você sabe que no livro Ortodoxia do Chesterton, lá do começo do século XX, ele tem uma figura, ele descreve Deus de uma forma que eu acho tão bonita e singela, que ele fala que Deus é como uma criança. Então, por exemplo, a cada estação, que ele fala assim, por exemplo, quando você pega uma criança pelos braços, né,
e joga lá para cima brincando e pega ela de novo, geralmente essa criança fala o que para você? De novo. Faz de novo. Aí você joga, de novo, né? Pai. Então ele faz uma referência que eu acho tão bonita, Jorge, que é o seguinte, quer dizer, o amanhecer do sol que Deus criou. Por que tem no outro dia, tem de novo? Porque Deus gosta tanto, cara, que ele fala para o sol todo dia, de novo. As flores na primavera que florescem. Porque é uma estação, tem esse lado da estação, do mundo mecânico, vamos dizer assim, mas há um no qual o mundo subsiste e diz assim, de novo, porque ele brinca. Nesse Agora, sentido mais lúdico, né? O Peterson, naquele livro Corra com os Cavalos, sobre Jeremias, ele fala uma coisa fantástica sobre o sol, o nascer do sol. Que o nascer do sol é um acontecimento da natureza que encerra dois princípios aparentemente inconciliáveis. A certeza, porque todos os dias o sol nasce. E a surpresa, porque nunca é do mesmo jeito. Sim. Nunca é do mesmo jeito. Por isso que é de novo, mas é um de novo que se renova. E cada dia é um de novo novo. Que nunca cai na mesmice, de novo, tédio, né? Nessas coisas. Não, exato. É um novo mesmo. Novo, que é certo, mas sempre surpreendente. Cheio de surpresa. E voltando à resposta, Fernando, então é isso, é um Deus que gosta de brincar e que, obviamente, gosta de sorrir. Aí eu me lembro de uma citação do Nietzsche que diz assim: eu não consigo acreditar num Deus que não saiba dançar. E aí a paráfrase é: eu não consigo acreditar num Deus que não saiba brincar e sorrir e abraçar e acolher, celebrar a vida. Então eu acho que o que mais me fascina na narrativa do Evangelho é essa postura de Jesus diante da vida, que abraça, que sorri, que acolhe. Cabe ao artista, ao poeta, e todo artista nos inspirar a ver esse Deus que dança, que sorri, que brinca. Cabe ao artista fazer isso. Eu acho que a arte é essa linguagem por excelência, essa linguagem que nos convida a transcender, que nos convida a olhar para o mundo para além do visível. É aquele micropoema da Adélia que eu acho um dos mais fantásticos da literatura brasileira. Às vezes Deus me tira a poesia. Então eu olho uma pedra e só vejo a pedra. E vejo uma pedra mesmo. Eu li esse poema ontem, eu acho fantástico. Eu acho que a arte tem essa função de falar assim: não, olha, a pedra é mais do que só a pedra. Tem coisas além da pedra que você não está vendo, mas que existem. A arte é porque a gente não é um bando de Spock, né? Exatamente. Porque assim, esse mundo cartesiano, matemático, aliás, existe até arte na matemática, eu imagino, mas o que eu quero dizer assim, esse mundo que é racional, que é importante, mas eu acho que a arte nos remete para além disso, nos faz ver coisas que a gente não consegue ver numa equação, pura e simplesmente. Né? E aí eu acho que ela traduz numa linguagem própria aquilo que numa outra linguagem a gente não consegue. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer enfim, quando eu imagino você como artista, Jorge, você como poeta e músico, e aí eu vou dar um testemunho pessoal que é o seguinte, cara, quando eu ouço algumas das suas canções e de outras, lembra aquela coisa do Milton, né? Um pouco, né? Certas canções que... É do Tunai, na verdade. Do Tunai, mas tá na voz dele. Isso, tá na voz do Milton, exato. Então dentro de mim. É isso. Que perguntar carece, como não fui eu que fiz. Isso. Mas o que me chama a atenção, assim, ela cabe tão dentro de mim. Mas é o aspecto da arte. Porque se não fosse a arte que trouxesse para dentro, ela nem entraria dentro de mim. Então eu acho interessante essa frase. Cabe então dentro de mim, porque foi a arte que trouxe para o mais profundo. Agora, Fernando, é um preço alto, viu? Assim, eu me sinto extremamente privilegiado por ser um artista, mas tem um outro lado. Eu imagino. Que é assim, eu acho que a gente consegue... A gente tem uma sensibilidade que nos permite, assim, sentir, por exemplo, prazer talvez com mais intensidade. E sentir a dor. Também. Mas o Vinícius diria que sem sofrimento não se faz um bom samba. Então não é fácil não, viu? Porque na hora que dói muito. Dói mais do que talvez
Posso ler para outra pessoa. Ó, e-mail que chegou, fechando o programa com chave de ouro, muito bom, Deus abençoe, grande abraço a todos. Antônio Show, Antônio, querido amigo. Que legal. Obrigado pelo seu. Tem aqui também o Miguel de Manaus, Miguel Ângelo, boa tarde, Brega Fernando, ouvi Jorge Camargo é maravilha, abraço, manos, você também. Beijo, Miguel. Rudemar, que legal, Rudemar. Queridos amigos, Feliz Natal, bom ano. Assistindo vocês, lembro de muitas canções que têm marcado minha vida. Por exemplo, Bondade. Grande abraço. Beijo, Rudemar. E eu acho que ele já está dando uma dica. Leonilson São Luís, já passei tá pedido. Para desejar um bom fim de ano a todos. Para você também. Jorge, ainda com isso aquele pendrive com suas músicas. Opa! Só escrever lá pro meu site que eu te mando. Vai. É isso daí. Que legal. Podemos ir de Bondade? Podemos, vou fazer um trechinho de Bondade. Ver além dos meus erros, velar-me em todos os passos, receber-me em teus braços, amar-me em meio aos tropeços. Assim é a tua bondade, tua bondade, tua bondade, tua bondade, tua bondade. Essa música Você... Estou errado com o César, você andou fazendo alguma coisa esses dias sobre... Esses dias? Esses dias? Partituras, né? A gente está fazendo o songbook de algumas das minhas canções. Tá, mas tem alguma de Natal? Tem alguma coisa referente a Natal? Não. São esse projeto, canções. São canções. Essas canções mais conhecidas, Bondade, inclusive. Que legal. Para piano e vozes, né? Para o pessoal cantar, os corais cantarem e tal. Que joia isso, Jorge. Que legal. Esse projeto é muito legal. Muito e necessário. Eu acho que é sim. necessário para ter esse lance da difusão. Né? E a gente reclama também, né? Que o pessoal não canta, mas tem que ter a partitura. O pessoal compra a partitura de música americana, aí fica mais fácil. Né? Muito bom. Agora, quando você falou da sensibilidade, que isso tem o seu lado... Não estou reclamando, viu? Não, nem entendi. Estou constatando o fato. Nem entendi como reclamação, Jorge. Mas assim, como uma característica, eu acho que é isso mesmo. Até né? porque não tem como escapar. Você já foi longe demais. Mas eu estou lembrando que você havia comentado que você está trabalhando com algumas novas canções. E uma que é uma música de lamento. Sim. Não, e o que eu acho interessante, só um comentário, Jorge, assim, como que faz falta músicas que expressem, o que me ajudem como ser humano a expressar a minha dor e o meu lamento. Porque a adoração também é lamento. Exato, exatamente. Porque geralmente a gente tem uma ideia de que adoração ou louvor, como a gente quiser chamar, é sempre aquela música que me remete para cima, para o alto, né? Parece coisa do aquele personagem Buzz Lightyear, para o alto e além, né? Nem sempre, né? Mas assim, onde estão as músicas? Mais para porão, às vezes. Se a gente parar para pensar, dos 150 salmos, praticamente metade deles são salmos de lamento. São salmos em que o salmista usa aquilo como a expressão do que há de mais dolorido no seu coração, na sua vida. E aquilo chega exatamente como uma expressão de louvor. No sentido de que é a Ele que eu recorro. Mas eu recorro nessa hora chorando. Na minha tristeza. Com a minha tristeza, com a minha dor, com a minha desesperança. Então, assim, eu acho que é muito bem-vindo quando a gente tem canções de lamento, com as quais eu posso chorar e eu posso ali expressar o meu lamento. Então, que bom ouvir. Na verdade, nesse sentido, as inódias mais antigas
trouxeram para nós, né, cânticos para velório, né, cântico para choro mesmo, né, que nessa fase mais, né, vitoriosa da igreja não tem espaço, né, para as lágrimas e a dor e o lamento e o dia da perda. Mas o que a gente faz com as nossas lágrimas? Porque elas continuam rolando, né? Pois é. Elas podem não ter espaço no salvério, em algum lugar, memória, mas no cotidiano elas estão acontecendo, né? Exatamente. Posso fazer essa então? É esse lamento. É uma das coisas que eu acho assim mais pungentes, que eu mesmo escrevi assim nessa perspectiva, né? O Fernando não conhece, mas diz assim: Senhor, não quero teu castigo, Senhor, não quero teu furor, sem teu favor eu não sigo, sou dependente do teu amor. Senhor, estou desfalecendo, misericórdia tem de mim, meus ossos todos se estremecem, será que este é o meu fim? Vem apressa-te em me livrar, por tua graça leal, morto eu não posso te louvar, nem vencer nenhum mal. Cansado estou de meus gemidos, encharco a cama de chorar, meus olhos ficam consumidos pela tristeza de não te olhar. Mas tu, Senhor, ouves meu choro, aceitas minha oração, humilhas os meus inimigos, que de repente recuarão. Vem apressa-te me livrar, por tua graça leal, morto eu não posso te louvar, nem vencer nenhum mal. Meu Deus. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. E eu acho que é exatamente isso, poder expressar a dor da vida. E a gente podia ter mais isso nos nossos encontros, né? Eu falei pro Brega aí, né, Brega? Nós temos umas ideias malucas. Temos ideias, vem coisas por aí. Vem coisas por aí, né? Falando do novo ano que se aproxima. Falando do novo. Falando do novo ano que se aproxima, Jorge. Tem espaço para tudo. Isso. Né? Pô. A gente falou de esperança aqui, né? Logo um pouco antes. Como que você tá vendo? Como cidadão, como homem, como cristão, enfim. Olha, como que você está se situando nessa... alguns dizendo assim, nossa, finalmente está acabando 2017. Enfim. Como que você está vendo? Você falou da situação. Eu acho que a gente vive um cenário de terra arrasada, né? No nosso país. Assim, uma situação de desalento, de desânimo geral. E na perspectiva da arte, eu acho assim, eu já citei isso aqui em programas anteriores, né? O Michael Carter tem aquela frase: seja a excelência do seu trabalho o seu protesto. Eu acho que a gente tem que protestar. Protestar fazendo, perseverando, não desistindo. Apesar do cenário adverso, nós vamos continuar fazendo. Nós precisamos fazer. Vocês precisam continuar a fazer o programa. Né? O Brega precisa continuar a tocar o caminho. Você precisa tocar o seu trabalho, o seu ministério, a sua comunidade local. Nós precisamos tocar as coisas adiante. E responder a esse cenário de desalento, resistir, dando mais do que tá tudo ruim,
assim não vai ter jeito, não. Eu acho que o grande desafio é esse, é entregar no momento em que todo mundo está segurando. O que eu posso entregar? Uma boa pergunta. Não é? Levar e levantar bem alta a bandeira do amor, né? Isso. O amor seja a nossa bandeira sobre nossa cabeça. No final é lá que a tudo gente vai se desaguar. encontrar. Não é lá no amor que a gente vai se encontrar, então. É verdade, é verdade. Mas o Fernando falou de admiração, e voltando a essa coisa do Natal e essas conversas nossas aqui, eu fiquei pensando em 3 palavras, uma delas é admiração, mas que o Natal o Natal, ou quando eu penso em Deus, como nós estamos falando aqui, né? O Deus que ama, que quer fazer amigos e que quer ser admirado, né? Que quer de nós receber o louvor, uma adoração, mas nessa qualidade de amigos e de amor, não, de novo, uma crítica, não como num balcão de negócios, né? Eu te dou o meu louvor e o Senhor me dá o quê? Né? Quer dizer, a entrega dele em Cristo nos leva para esse ambiente do amor, que nos aproxima a ponto de nos tornarmos amigos, e às vezes é a amizade que banca essa relação, e nessa condição extrair a admiração. E o louvor é um estado de admiração, né? De você estar diante de, admirado, e às vezes e o artista sabe encontrar palavras, né, para dizer da sua admiração. Às né? vezes. Às vezes, né? Ou às vezes o silêncio. Né? Às vezes o silêncio. Às vezes uma lágrima. Mas assim, eu esses dias tenho estado com essas 3 palavras que para mim não são meros vocábulos, né? Elas na verdade elas suscitam dimensões, né, de relacionamentos, né, de amor que salta para a amizade, que volta para amor e que gera admiração entre aqueles que participam desse ambiente, que brincam, que dançam, que amam, que choram, que perdoam, que tem raiva, que volta de novo, né, que vive nesse ambiente, não sai desse ambiente, embora a porta esteja aberta até para se ir embora, mas é tão bom que a gente fica, tão bom que a gente fica, que é isso aqui, né? Essa atratividade, né? Não é? Da amizade, a amizade atrai. Verdade. E falando nisso, você pode cantar aquela Espera? Claro. Que é uma canção, novinha também, Zero Bala. Zero Bala. Aproveita que quem está vendo a gente não está gravado, não está nada. Né? Sobre esperança, né? Falando de Pensando esperança. no início do ano, tudo que está por vir. A canção da espera que diz: a espera é dom de quem persevera, a espera é o não que não desespera, a espera acolhe a escuridão, a espera plana o coração, e assim vou esperando mais, e com a espera aprendo a amar e bebo da fonte da paz. Então consigo caminhar, e assim vou esperando mais, e com a espera aprendo a amar e bebo da fonte da paz. Então consigo caminhar. A espera é sã, depura os sentimentos. A espera é imã que atrai bons pensamentos. A espera acolhe a escuridão. A espera plana o coração. E assim vou esperando mais, e com a espera aprendo
consigo caminhar, e assim vou esperando mais. E com a espera aprendo a amar e bebo da fonte da paz. Então consigo caminhar. A espera é dom de quem persevera. Muito bom, né? Muito Presente, hein, meu, por final. Presente de Natal. Poxa vida. Presente E tomara de essa Natal, seja a hein? canção, Do ano. o hino Do ano. É um hino, do ano, né? De que haja essa espera de uma que é algo dom que vem, e que é sã, novo. né? Que Achei bom. muito bonita essa linguagem de colher a escuridão. Jogou, Acolher a escuridão. jogou Acolher bem a com as escuridão. palavras. Acolher a escuridão. Nossa. Acolher a escuridão. Que a escuridão, de quando em quando, a gente quer sair dela, né? Exato. Não quer que ela venha, mas de repente, né, em certos momentos da jornada, passa, né? Acolhe, né? É a poesia do São João da Cruz, né? A noite da alma. A noite escura da A noite alma. escura da A alma. noite escura da alma. A Que noite chega, né? Ela existe. É um fato, né? E eu pensei assim, quando a gente fala em espera, Jorge, eu sempre lembro, sempre não, mas é frequente eu pensar na figura do agricultor, que eu acho que me parece a figura de alguém que sabe esperar. E que, aliás, não tem outra coisa para fazer, né? Esperar. Então, quando você planta, e essa coisa assim, você põe a semente debaixo da terra, ali é a escuridão. É isso. Mas, pô, não está acontecendo nada, né? Para quem está de fora. Tá, mas se você não esperar, se você cavar a terra antes da hora, você mata a semente. Então essa coisa assim, ela precisa daquele tempo de escuridão até que um brotinho saia ali da terra atrás da luz. Mas a figura do agricultor que sabe assim, agora é o tempo da escuridão da semente. E tem que esperar. Tem que esperar. Né? Então, a linguagem poética tem isso, ela tem múltiplas interpretações. Né? Então você pode olhar para esses versos das mais diferentes perspectivas. A escuridão. Muito rico, muito rico. Você está com algum trabalho novo, Jorge, assim, engatilhado? Como é que estão suas... Você falou aí desse songbook, né? Tem esse songbook que o César está preparando. Tem, hoje mesmo falei para o Brega, vim de uma reunião de uma editora para republicar os meus livros, pelo menos um deles. Então acho que o ano de 2018 também vai ser um ano nesse sentido, a gente retomar essa vertente, né? Tô escrevendo um terceiro livro também que eu quero terminar em breve, que tem me dado assim muito prazer, embora não tenha tido muito tempo, mas um livro que fala sobre diálogos, gosto muito da ideia. Tem a ideia de um disco com canções mais ou menos inéditas. Essa, por exemplo, seria a canção do disco também, cujo título é provisório, é Recital. Seria um recital mesmo, sem falação, música. E tem os projetos Andando com Gladir lá, aquelas coisas que nós fizemos numa temática mais ecológica, que já está meio caminho andado. Tem um outro projeto que é um musical com dança também, intitulado Andanças, que é muito bonito, acho que é um trabalho muito legal. Tem também o projeto dos artistas, as canções estão prontas. Tem muita coisa pronta, Fernando. Vamos ver se... Isso começa. Vamos ver se esses brotos saem da escuridão da terra. Tomara saia, Jorge. Né, e aparecem. Deem as caras em 2018. Pelo menos parte deles. Né? Vamos esperar. A agenda promete para 2018. A agenda promete. Promete. Mas é isso. O que dos natais, você tem um Natal que você se lembra? Assim, tipo... Marcante. Memorável. Eu acho assim, a gente vive muita pressão, acho que essa pressão também mercadológica, um pouco de que essas épocas, né, essas datas Natal e passagem de ano, sejam datas onde todo mundo fique feliz. Não é? E a gente... Desculpa chance, mas todo mundo seja Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. E a gente sabe que não é assim. A vida não é assim.
Então eu não me lembro de nenhuma coisa assim memorável, sabe, Brega? Eu tive um Natal há alguns anos lá na Irlanda, lá em Dublin, que foi uma data importante, assim, pelo lugar, né? Sei. Foi uma coisa que me marcou, foi um tempo muito gostoso. Entendi. Tenho boas memórias daquele Natal, né? Entendi. Pelo contexto. Né? Entendi. Mas assim, o Daniel tá mandando te encerrar. É o que me ocorreu. Você tem, Fernando, um Natal que você lembra? Um Natal, particularmente, rapaz, eu acho que não tenho assim um Natal, mas eu posso dizer que eu gosto muito desse período. Eu gosto de curtir. Eu acho que é um tempo que a gente, pelo menos lá em casa, a gente consegue reunir. Essa coisa de reunir família, a gente tem isso. Legal. Do encontro. Eu acho que é. E o significado, a gente tem, meus pais, particularmente, essa coisa naquele dia. Fazer uma coisa simples, eu diria, mas eu acho que é muito significativo, que eu tenho desde pequeno e a gente está começando a passar isso para as meninas, eu diria. Que vamos fazer uma leitura de Mateus 1, de Lucas, essa coisa de um texto de Isaías que remete ao nascimento de Cristo, né? E a gente ora e agradece a Deus porque o filho dele nasceu. Então, assim, é singelo, mas é marcante esse período, né? Eu gosto, não gosto dessa coisa luminosa, exagerada. Isso não me encanta de maneira alguma. Mas eu acho que a simplicidade, né? Isso que a gente já comentou um pouco, e eu acho que há muito mais sobre essa coisa de Deus vir até nós, a própria narrativa do Natal, que é essa coisa de visitar, essa narrativa, cara, José, Maria, o anjo que fala, essa menina, esse camarada do qual a Bíblia fala tão pouco, mas eu acho que... Olha, o Valdo tem uma mensagem sobre José, que eu acho que assim, é de uma riqueza, o que ele explora sobre quem é José de Nazaré. Né? E essa coisa do menino que é exilado, que sai do país, tem um reinado perseguindo e faz uma matança. Então, eu acho que há coisas que são tão próximas à nossa realidade contemporânea, assim, do que a gente vive. Então, legal. Eu gosto disso, né, sabe? E você, meu amigo? Eu lembro dos natais da minha infância. Parece que os natais do tempo em que eu era criança eram felizes natais. A minha memória de Natal, as melhores que eu tenho, não necessariamente algo específico, né? Mas dos dias quando criança. Mas assim, na família, né? Sim. Especialmente no tempo em que os recursos eram muito poucos, né? De família pobre, né? Vindo do interior e tal. Mas os natais eram muito singelos, né? Com lembranças muito singelas, a chance de você tomar um refrigerante que você não tomava o ano inteiro, essas coisas. Algumas coisas que você comia só naquela Natal, noite, né? Exatamente. As minhas melhores memórias são dos natais de tempos de crianças, e acho que dos tempos que eu namorava. Que acho que era bom namorar no Natal. Estar com a namorada é muito bom. Mas tem muitas memórias. Eu acrescentaria uma coisa, viu, Brega? Assim, cara, tinha menos luzinhas. Então, é muita luz. Ofusca. Eu acho que tem essa coisa, mercantilizou demais, né? O mercado carimbou tudo, né? E há pouco de singelo, né? E os meus natais de criança eram muito singelos, muito simples, né? Mas eles eram intensos. Eu lembro que eram intensos, interessante. Posso fazer uma saideira? Lógico que eu quero desejar, o meu desejo para o Natal e para o ano para vocês, meus amigos. Obrigado, Jorge. E para todos que estão sintonizados no programa. Né? Aos que mandaram e-mail a gente agradece. Chegaram alguns, a gente não lê, mas a gente agradece. Os que mandaram e-mail. Obrigado quem sempre. Daniel Choi, obrigado pela caminhada de 2017, pela sua condução aí no Papo da Rede, aqui no Koinonia, com meia hora, com o João, quando ele vem, conduz o programa dele. Obrigado. E Jorge, obrigado mesmo. Sempre bom, cara, ter você carinho com a gente aqui numa tarde.
Feliz Natal, gente. A canção se chama Favor e diz: todo bem no mundo, toda paz na vida, toda a luz da graça pra te iluminar, possibilidades, novos pensamentos, permeiem teus passos pra te encaminhar ao melhor que existe e está reservado desde para sempre, sempre em teu favor. Ambicioso sonho, estar pacificado, coração banhado no mais puro amor. Possibilidades, novos pensamentos, permeiem teus passos pra te encaminhar ao melhor que existe e está reservado desde para sempre, sempre em teu favor. Ambicioso sonho, estar pacificado, coração banhado no mais puro amor. Que lindo. Amém. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Amém. Feliz Natal, feliz ano novo. Obrigado, Jorge. Isso aí. Obrigado.